Olá pessoal, hoje, depois que a gente saiu do culto, a gente foi comer um lanche com o pessoal da igreja, e aí conversa bem. Um amigo meu, Júlio Blom, me trouxe à memória novamente um episódio da crucificação de Jesus, né? Eu gostaria de trazer aqui para vocês uma meditação sobre isso. Então, lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Eu não vou ler a crucificação inteira, talvez uma outra hora eu possa estar fazendo isso com outro foco, mas eu gostaria de focar nesse tema aqui. Vamos ler o versículo 46, que diz o seguinte: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Bom, esse foi o momento da crucificação em que Jesus se sentiu desamparado por Deus. Peraí, Alexandre, mas Jesus era filho de Deus. Deus desamparou Jesus? Eu já vi pessoas falando sobre esse texto que elas disseram que, eu já vi isso, tá? Que Deus naquele momento, a crucificação foi tão cruel que Deus não suportou o vereador Jesus e virou as costas, tá? Particularmente eu não acredito nisso, na verdade não faz muito sentido, até mesmo porque Deus não se escandaliza, né, a ponto de fechar os olhos para não ver as maldades, as coisas ruins que há no mundo. Outro ponto é que Deus sabia melhor do que qualquer um que depois de 3 dias Jesus ressuscitaria, como aconteceu. Então não foi isso, tá? Para a gente entender um pouquinho mais do porquê que Jesus foi desamparado naquele momento, eu queria trazer a leitura de um texto que está em Isaías, no livro do profeta Isaías, no Velho Testamento, capítulo 59, versículo 2. E diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nesse texto em Isaías 59:2 nós aprendemos um princípio eterno, né? O pecado separou o homem de Deus. Sempre foi assim. E até o dia em que o pecado vai ser aniquilado de uma vez por todas por Jesus, a sua vinda, na sua terceira vinda, que seria lá no Apocalipse, nesse momento, somente aí o pecado vai ser totalmente exterminado. Mas enquanto isso não acontecer, o pecado sempre vai separar o homem de Deus. Sempre. Isso é fato, né? E alguém vai me perguntar, mas Jesus não pecou. A Bíblia diz que Jesus não pecou, e realmente Jesus não pecou. Enquanto esteve na terra como homem, vivendo como homem, sentindo as dores de homem, os sentimentos de homem, Jesus não pecou. Então como que aqui Jesus se sente desamparado por Deus? Por causa do pecado. Mas que pecado, Alexandre? Do meu pecado. Por causa do meu pecado, Jesus, naquele momento, sentindo o meu pecado cair sobre ele se sentiu desamparado por Deus. Em Isaías também, capítulo 53, versículo de número 5, diz o seguinte: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesse momento da crucificação, todos os pecados da humanidade estavam caindo sobre Jesus. Naquele momento ali, ele estava carregando nos seus ombros o peso do pecado de toda a humanidade. A maior dor que Jesus sofreu não foi a coroa de espinhos, não foi os pregos nas suas mãos, não foi as chibatadas, toda a tortura, não. A maior dor que Jesus Cristo sentiu na crucificação foi o peso do meu pecado sobre ele. Ah tá, não se eu me esqueça. Não só do meu, mas do seu também. E então Jesus tinha muita comunhão com Deus enquanto estava na terra.
Jesus era um cara que tinha muita intimidade. Com 12 anos de idade, ele estava no meio de doutores, né, já interrogando, né, sobre as coisas de Deus, sobre a lei, né? E quando os pais dele o questionam ali, ele diz: olha, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Então, desde os 12 anos ele já começa a cuidar, se interessar pelas coisas de Deus. Então ele sempre teve intimidade com Deus. Jesus passava orando, né? Por orar, era um homem de oração, né? Era um homem que tinha intimidade com Deus, que falava com Deus, né? Que era guiado pela vontade de Deus. Então, ele tinha um contato direto. Só que nesse momento, por causa de todos os pecados, ele não conseguia ver mais Deus. Por causa do nosso pecado sobre ele ali, ele não conseguia, como diz o versículo, capítulo 59:2 de Isaías, nosso pecado nos separa de Deus. E Jesus estava experimentando isso. Então aquele que sempre teve comunhão, sempre via, tinha um contato direto com Deus, naquele momento ele não estava enxergando Deus mais. Então, gente, que nós possamos pensar nisso e valorizar o tamanho do sacrifício de Jesus. Porque para que nós tivéssemos uma vida, né, para que nós não sofrêssemos a morte que nos era merecida, que em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação. Mas Jesus recebeu essa condenação sobre ele, para que eu e você tivesse acesso a uma vida com abundância, através da fé em Jesus Cristo.